Nosso Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Construtora Canal, Nogran Granitos. Graças a eles, nós chegamos até você. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem. I can breathe. Eu não consigo respirar. Essas últimas palavras de Floyd, um americano, que há poucos dias, final de maio, faleceu por um soldado, por um guarda americano, ganhou o mundo. O que nós temos visto ultimamente nas redes e também nas televisões, campanhas contra o racismo, e esse tema volta à ordem do dia. Estamos sendo bombardeados de tantas situações, tantas reflexões. Racismo no Brasil ainda existe? Esse tema precisamos falar, e quanto mais fala, na verdade estamos trazendo à tona o racismo? Ou quando não se fala, é porque está tudo comum, tranquilo, normalizado? Os negros, os pretos, os moreninhos, o negão, o tição, como lidar com essa situação? Como falar disso abertamente, sem ferir? Num tempo que a sociedade está cada vez mais melindrosa, onde qualquer palavra ou expressão pode ser questão de julgamento. Quero trazer aqui à tona não somente mais uma reflexão, mas trazer histórias de pessoas que vivem na carne, na pele, literalmente, essa situação. Não basta a pandemia que estamos vivendo, trancados em casa, e ainda protestar de que maneira? Pelas redes? Em alguns lugares do mundo, o protesto está indo para as ruas, até mesmo de forma violenta. Será que é o caminho? Como levantar uma bandeira? Como discutir isso de forma tranquila, serena e pacífica? Por isso eu trago aqui à frente, a nós aqui hoje, o Papo de Padre, 3 pessoas para nós, no meu caso aqui, muito importantes, né, que fazem parte da nossa paróquia. Nós temos aqui uma senhora, Verocilda, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Uma jovem, Milena, também trabalha engajada aqui na nossa comunidade, na juventude. Obrigada pelo convite. E o nosso querido Padre Adelso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Vamos lá, gente. Nosso papo está aberto. Vocês ficam à vontade para poder conversar e interagir. Racismo, vivem isso no dia a dia ainda hoje? Sim, existe. Existe, é inquestionável. A gente não podemos de forma alguma negar que existe essa marca na sociedade. Pelo menos na minha percepção existe, e algumas vezes de uma forma mais explícita. A gente acompanha vários casos que acontecem, alguns até viram casos de polícia, e outros que acontecem de forma velada, mas que a gente percebe no dia a dia, nas relações, no caminhar da rua, no olhar das pessoas. Ainda percebemos isso, uma marca ainda na nossa sociedade. Verocilda, você é que é um pouco mais experiente de nós aqui. Como foi esse tempo passado? Como é o tempo de hoje? Há uma evolução na maneira de tratar a questão, porque era uma forma diferente do tempo que eu era jovem. Eu não me lembro de ter padres, por exemplo, não existia padres negros. Na escola também não me lembro de professores negros, e a gente sofria o bullying terrivelmente na escola. Até a cor da roupa, até o lugar de sentar na sala, a hora do recreio para comprar o lanche. A gente sentia muito isso. Mas eu acho que hoje mudou, porque eu tenho sobrinhas negras, jovens, e elas se orgulham, e eu acho que está melhorando. Está melhorando a situação. Está melhor, Milena? Você como jovem, e jovem negra de classe média. Você, então, é um pouco fora da curva em relação à maioria no Brasil. Negro, negra na classe média. Como é que é isso? Eu acredito que hoje em dia a situação ela vem um pouco mais velada perante anos atrás. Meu pai também sofreu muito, né? Ele já é um idoso hoje, já passou dos 60. E ele fala com muita propriedade sobre isso, o que ele já passou, as lutas que ele teve. Mas eu acredito que hoje em dia isso ainda não acabou. Não dá para falar que acabou, não dá para falar que não existe. Aquilo que eu estava até comentando antes das gravações. A invisibilidade hoje ela é muito grande, e a gente tem que se tornar visível. Por isso que eu acredito que o movimento
que começou a partir da morte do Floyd foi muito importante. Nenhuma mudança ela vem sem radicalizar, sem vir protestos atrás dela. A liberdade foi conquistada sim, o direito da mulher foi conquistado assim, eu acredito os direitos civis dos negros foram conquistados assim, e essa luta contra o racismo vai ser conquistada assim. É o que eu acredito. Negro ou preto? Essa discussão parece que foi levantada aí pelo o Babu, né, no programa de televisão Big Brother, que ele falou que é preto e não é negro. Existe isso? Vocês têm essa questão? Vocês... Posso chamar de quê? Moreno? Moreninha? Negro? Negrinha? Como é que funciona? Como é que vocês sentem na carne isso? Quando alguém me chama de moreninha, eu sei que é preconceituosa. Não é isso? Eu sou negra. Qual o problema de falar comigo que eu sou negra? Sou negra. Não tem outra realidade. E eu não tenho vergonha de ser o que sou. Eu sempre me orgulhei de ser negra. Embora o cabelo. Isso, eu quero falar do cabelo daqui a pouco, tá? Quero saber disso. Preto ou negro? Eu não tenho dificuldade de lidar com nenhum dos dois termos. Nenhum dos dois termos. Não tenho essa dificuldade. Agora, o que eu penso é que a grande questão não está, às vezes, não no termo, mas na intensidade ou na intenção que se usa o termo. Eu prefiro ser chamado de preto, eu prefiro me identificar como preto. Quando alguém me pergunta, eu prefiro falar, eu sou preto. Mas isso não no sentido de que um termo é mais importante do que o outro. Mas você percebe nitidamente qual a intenção, qual o sentido, qual a intencionalidade quando alguém chega e te diz assim, ô preto, ou quando diz, ô negão. Você sabe, você percebe isso. E eu não tenho dificuldade porque a maioria dos meus amigos me chamam de negão. A maioria, meus amigos na Marinha, fora do dia a dia, no trato lá, que a gente tem que ser chamado pelo nome mesmo, exige uma formalidade. Fora dali, até mesmo no clero, a maioria dos padres, todos me chamam de negão. Ele falou da intenção, né? Mas eu acredito também é o olhar, a forma que a pessoa vai te olhar quando ela for se referir à sua raça. E isso também, para mim, que mostra a intenção, a verdadeira intenção. Padre, a Verocilda colocou aqui que no tempo dela, mais de jovem, não se tinha profissionais nem padres pretos ou negros. Isso também pela abolição da escravatura no Brasil, que também, vamos dizer, que é mais recente. Você tem algum conhecimento sobre isso, de padres ou de lideranças à frente? Sabe uma história sobre? Então, eu andei fazendo uma pesquisa, né? Eu até trouxe aqui uma pesquisa que eu fiz sobre a questão de santos na igreja, santos negros, né, na igreja. E um dos que eu encontrei, que eu não conhecia, por exemplo, é o beato Padre Vitor, que é brasileiro ali da região de Três Pontas, e ele foi, na verdade, o primeiro padre ex-escravo do Brasil. E a história conta que ele teve uma dificuldade muito grande também de ser aceito. Ele era tido como um exímio cuidador do povo, o povo gostava muito dele como padre, mas nunca lhe foi permitido, em uma grande solenidade, subir ao púlpito para fazer uma pregação. Isso nunca foi permitido. Eu não senti isso de uma forma tão evidente, porque no período que eu entro no seminário, eu já encontrei padres negros na Diocese de Colatina. Então já tinha outros seminaristas negros na Diocese de Colatina, de onde eu me formei. Mas a gente sabe dos relatos da dificuldade das pessoas de aceitarem um padre que era negro, um padre que era preto. As pessoas tinham dificuldade até iam à missa. Eu sei de relatos, já vi isso na história, as pessoas até iam à missa, mas mais por uma formalidade do que por uma aceitação pelo fato que o padre fosse preto. Relatos, por exemplo, das pessoas iam à missa, mas elas não queriam que os filhos casassem com aquele padre celebrando. Não queriam batizar os seus filhos com aquele padre negro ou preto celebrando. Verocilda, quer continuar a situação? Eu gostaria que o senhor apresentou como uma jovem de classe média. Isso, e a senhora também. Como você acha que você seria tratada se você não fosse uma jovem de classe média?
Ah, com certeza de forma diferente. A gente vê isso no tratamento que... como eu frequento muitos tipos de lugares, a gente vê a diferença quando a pessoa não é do meio. Ela é um estranho ali, não é tratada da mesma forma, não é recepcionada da mesma forma, não é recebida da mesma forma. Essa discriminação vem do desconhecido, vem daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não convive. Quando a gente fala dessa invisibilidade, por exemplo, a gente teve um presidente americano negro com uma primeira-dama negra, e a Michelle Obama se tornou uma referência quanto a isso. E ela mesma fala de que, mesmo sendo ela, mesmo sendo primeira-dama, ela sempre tinha que renovar e mostrar cada vez mais que ela era uma mulher negra, que ela, por mais que ela tivesse chegado a um patamar alto da sociedade, ela não deixou de ser negra, que ela não podia se calar perante muitos atos de racismo, e que isso ia ser uma luta que ia continuar. Não é porque houve alguém que se deu bem, vamos dizer assim, na vida, apesar da sua condição, apesar de ser uma minoria, que isso não existiria mais. E eu vejo isso na minha vida também. Porque sou eu sou bonita. Porque sou eu não vai ter bullying contra mim, não vai ter discriminação contra mim. Mas se for uma outra pessoa, eu não gosto tanto do cabelo dela, o seu é mais bonito, porque é tratado, vamos dizer assim. Eu não gosto tanto dela, não acho ela tão bonita, porque não tem uma pele tão boa, ou algo do tipo. Vocês duas aqui, no caso, de modo especial, e como padre também, é um padre hoje capelão da Marinha, aqui em Vila Velha. Você estuda em ambientes também elitistas aqui aqui em Vitória, né? Faculdades ali, né? De primeiro nível. A senhora também com formação graduada, professora de português, assim por diante. E letras, direito também? E hoje frequentam aqui, no caso, uma paróquia de classe média alta, onde 95%, se não mais, são pessoas brancas. É raro você encontrar aqui um negro. Você foi coordenadora dessa comunidade. Você faz parte da liturgia, dos músicos jovens, você celebra conosco. Há esse preconceito no mundo religioso aqui dentro? Vamos dizer que, como fala aqui dentro, na igreja, quando sim? Eu afirmo com certeza, pela experiência de ter sido coordenadora aqui dentro, que sim. As pessoas, eu acredito que elas dissimulam melhor dentro da igreja, mas elas gostariam de ter uma coordenadora que não fosse negra. Elas não se sentem bem lideradas por negro, não se sentem bem, né? Então, eu penso assim que o nosso irmãozinho, enquanto ele, por exemplo, me soube que eu não tinha uma posição, que eu também sou de classe média, eles me tratavam de uma maneira. A partir do momento que eu me coloquei como coordenadora e que tinha uma posição de destaque, que eles foram vendo, eu vi como eles foram me aceitando, me convidavam para outras coisas, para a casa deles, para os jantares deles. Mas eu tenho certeza, se apesar de coordenadora eu não fosse de classe média, eu não entraria na casa deles. Mas esse é um sentimento seu? Ou você veio concretamente esse posicionamento, essa rejeição? Ou pode ser uma autoestima baixa ou elevada? Não, porque eu não tenho esse problema de autoestima em relação à minha cor, não. Eu não tenho. E ontem, quando eu assisti na televisão o Ariel, né, o menino que está fazendo um movimento tão bonito aí, eu me senti como ele, que ele falou, a gente tem que se orgulhar da cor e lutar e ter sonhos. E eu fui como ele. Eu sempre me orgulhei da cor e nunca tive vergonha e sempre procurei, como ele, fazer da cultura uma forma de tornar visível, né? Padre, você também lidera hoje, né? Você é capelão da Marinha e há uma mudança por ser um líder ali, né? Com certeza, eu concordo com a Verocildo. Eu acho que o fato de você ser padre e o fato, no meu caso hoje também, de ser militar,
te abre muitos caminhos e acesso a muitas pessoas ou a muitos lugares que eu olho, às vezes, naquele ambiente e eu percebo, não tem outro negro a não ser eu, padre militar, frequentando aquele mesmo mas lugar. o posicionamento de poder abre porta para qualquer um, branco ou preto. Exatamente. Né? Mas, Isso não é pela cor, não. É para o preto mais ainda. mas há uma percepção muito clara, padre, quando a dificuldade que a gente percebe nas pessoas também de aceitar que alguém negro chegue a um lugar de destaque ou a um patamar que há no imaginário que não deveria ser para ele. Eu quero relatar uma coisa que eu venho acompanhando já há alguns dias, é o caso daquela moça que ganhou, que foi campeã do Big Brother. Eu não me recordo o nome dela. Thelma. Eu acompanhei um programa desses aí num dia de manhã que ela estava, e ela vinha dizendo justamente isso, e foi mostrado que desde o final do Big Brother, que ela foi a campeã, que ganhou lá 1 milhão, ou não sei quantos que ganhou de prêmio lá, como que ela tem sofrido ataques racistas pelas redes sociais com muita frequência. Inclusive uma live que ela estava fazendo, e no meio da live ela parou para falar e mostrou lá alguns ataques racistas em relação a ela. E aí você tem outras pessoas, como a Maju Coutinho, que já teve vários casos também. E a gente percebe quanto que é difícil na cabeça de algumas pessoas aceitar que um negro está num lugar de destaque. Então, o ataque a ela não é porque ela ganhou o Big Brother, porque quantos outros ganhadores de Big Brother que não eram negros sofreram esses ataques nas redes sociais? Então, ver um negro se destacando em um lugar se torna para algumas pessoas quase que uma afronta. Ali não é lugar de negro estar. Nessas competições assim, às vezes me sinto uma ideia, não sei se é velada, não sei se vou estar sendo racista aqui agora. Você citou esse exemplo dessa menina que ganhou o reality show. Será que a comoção popular não votou nela por ela ser essa característica? Vamos dar oportunidade, já que ela é negra, já que ela é isso, aquilo outro, ou porque ela conquistou? Não sei, não acompanhei o programa. Será que não tem isso também com as pessoas? De poder, assim, quando chega em determinadas situações, vamos dar uma opção para ela, que ela talvez não vai conseguir, não sei. Às vezes pode parecer isso. Eu não acredito, não. Por ela ser negra, não. Eu não acho que o negro tem essa união e essa força a esse ponto. A gente sabe de outras minorias aí que se unem, né? Como forma de valorizar aquela pessoa ali. Mas eu não acredito que no Brasil, por exemplo, um movimento como aconteceu ontem nos Estados Unidos, que num momento tão triste de perda de pessoas por causa de Covid, as pessoas acharam que o racismo dói mais e foram à rua apesar do Covid. Eu acho que o negro no Brasil não faz isso, nem para votar no irmãozinho dele. Nossa, bonita essa frase aí que você colocou, né? O racismo vale mais do que o Covid, né? No sentido, né? Você se empenha muito mais, né? Ou seja, eu morro... É mais forte. É mais forte, né? Eu morro, prefiro morrer lutando pelo racismo do que pelo Covid. Sim, pelo Covid. É isso, no fundo. E por que aquelas cenas de depredação nos Estados Unidos, ou quando acontece em alguns lugares, causa essa revolta também em muita gente? Já parou para pensar nisso? Porque assim, eu penso, a avaliação que eu faço é que aquelas depredações de prédios públicos, de lojas sendo quebradas, aquilo incomoda muitas pessoas porque ali há uma quebra da ordem social. Que tudo tem que estar organizado, que você não pode vandalizar nada, que você não pode quebrar nada. E isso incomoda as pessoas. Agora, a morte de um negro ou tratar um negro como inferior somente porque a cor da pele dele é diferente também não quebra a ordem social? Tratar alguém de forma diferente somente pela cor também não é uma quebra de ordem social? E por que eu acredito que é? E por que essa quebra de ordem social não incomoda tanto as pessoas, não causa tanta revolta nas pessoas em ver a quebra da ordem social no sentido de uma cena de vandalismo? Sobre isso, eu acredito que
quando a gente vai parar para pensar, né, na violência, tem muita violência que é feita nessas manifestações, que são grupos externos que entram para desvalorizar ou descredibilizar o próprio movimento. E isso para mim é um dos maiores racismos, porque está indo contra a própria defesa de uma mudança, de uma mudança de postura. E aí, quando a gente vai pensar, não é que a gente quer a violência, não é que a gente quer o vandalismo, mas a gente quer botar para fora aquilo que a gente está guardando há tanto tempo. Não só a nossa geração, mas gerações e gerações de violência, de agressão, e que a gente bota para fora mesmo, e que não perde a essência. Verocilda e Milena. Verocilda, você traz características em termos do cabelo que pode ferir a identidade hoje tão enaltecida pela geração da Milena. Não há, às vezes, internamente, não há um movimento interno, público, né? Mas, você é negra, mas tem aquele cabelo liso. Pra que ficar alisando o cabelo? Você tá indo contra a identidade, a raça. Eu penso absolutamente assim mesmo, que a gente está indo contra a raça alisando o cabelo. Mas o meu cabelo alisado passa bem por aquela questão da nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia. Quando eu era criança, era o único motivo que minha mãe me punha de castigo, porque doía demais pentear aquele cabelo. Então eu comecei, logo que eu pude, logo que comecei a me libertar de tamanho, vou começar a alisar para não doer. Eu tinha horror daquele pente, Deus me livre. Até hoje, quando alguém vem com um pente fino pro meu lado, aquilo... Mas durante muito tempo, depois que eu cresci, que eu fui amadurecendo, eu aprendi a dar valor no meu cabelo, aprendi a dar valor à minha raça. Então eu já comecei a usar meu cabelo enrolado, né? Meus crachás, a maioria dos meus crachás do tempo de trabalho é enrolado. E depois que você fica velho, não tem mais jeito, porque o cabelo não obedece mais, ele não enrola, ele não tinge. Então você é obrigado a fazer isso, cada dia está de um jeito. Você acha que seria diferente se seu cabelo fosse natural e não alisado? Eu acho que eu teria mais orgulho de mim mesma. O relacionamento com as pessoas seria... Com certeza, eu acho que hoje, né? Mas talvez há um tempo atrás, não, algum tempo não. A vida vai te ensinando. Minha mãe me criou assim, a me dar valor, apesar da raça. Eu vejo minha cunhada, porque eu sou negra, casada com italiano, né? Então parece que a gente, como dizia o povo antigo, que a gente quer apurar a raça, por isso casou com branco, né? Mas a minha mãe me ensinou sempre a me orgulhar disso. E quando eu estava para me casar, uma pessoa falou assim, nossa, que sorte, hein? Vai casar com branco, hein? E eu virei para a pessoa, já era professora, e quando a pessoa me falou, por quê? Por que ele tem de melhor do que eu? Por causa da cor. Naquela época. Então eu sempre me orgulhei da raça. Eu acho que é bom ser preto. Milena, já dizia Bel Marques, meu cabelo é assim, cabelo de pichain, não é isso? Pois é. Essa história do cabelo é muito interessante. Eu adoro falar sobre isso. Eu amo meu cabelo. Mas é tratado. É tratado. Não é natural não. Hoje em dia eu passei por duas transições. Uma para o famoso tratamento de relaxar a raiz para deixar cacheado. Mas depois eu passei por outra transição que hoje em dia eu só hidrato, não faço mais nada, deixo o cacho natural. E essa questão do cabelo é uma questão que eu vejo que tinha muita dificuldade, porque quando eu era mais nova, e olha que eu sou nova ainda, né? Sou jovem, eu não tinha tanto cosméticos. Os cosméticos não eram feitos para cabelos ondulados, crespos e enfim. E hoje em dia já teve uma mudança, tem o boom das cacheadas, qual é o seu tipo de cacho, várias linhas de produtos já fazem. É a mesma questão de maquiagem, por exemplo. Como eu sou um pouco mais clara do que outros negros, é mais fácil achar maquiagem para mim do que para um negro mais escuro, né? Nem gosto de falar assim, mas é todo mundo uma raça só. Mas algo que vem se criando mais. A minha questão do meu cabelo, por exemplo, eu fui criada por uma avó branca,
mãe da minha mãe, e ela não enxergava a gente como cacheadas, não enxergava a gente como negras. E isso fez com que ela sempre alisasse o nosso cabelo, e o nosso cabelo não ficava bom, meu e da minha irmã, fala, né? E aí, quando a minha irmã cresceu, ela mais velha, ela falou, vó, não quero mais, eu quero assumir o meu cabelo. E aí cortou Joãozinho, depois eu vi aquela inspiração, por isso que eu falo que mulheres negras, né, incentivam outras mulheres também. E vendo ela, eu falei, eu também quero, e é isso que eu quero. E é uma identidade hoje visual, né, padre? O seu cabelo aí, no caso, é calvície ou... Não, o meu não é problema com o cabelo, não é problema no sentido de não gostar do meu cabelo, mas o meu é porque o meu cabelo não gosta de mim, e ele começou a cair, e aí eu fui ficando calvo. Mas nessa questão aí, não existia cosmético para negro, nenhum tipo, nenhum batom, não tinha, a base não tinha na cor da nossa pele. As Então, bonecas. As bonecas. Não tinha boneca negra, Nossa, não tinha. Não tinha. Eu chorei muito querendo uma boneca, né? Boneca branca. Não tinha boneca negra. Hoje, até isso faz. Mas você vê que em todos os sentidos, você vai na loja, hoje, se você quiser comprar uma boneca negra, você compra, né? Mas não tinha nada disso. Então, é nesse sentido que eu acho que vai melhorando. Embora, né, a gente veja acontecendo no século XXI que está acontecendo, mas eu acho que está melhorando ainda. É interessante você ouvir agora essa entrevista do Morgan Freeman. Assista aí. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? Well, come on. Tell me. Well, I'm Jewish. Okay. Which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh. Why not? Yeah. Do you want one? No. I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You're going to say, well, I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Termino com essa mensagem do Papa Francisco, soltando sobre essa questão. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti, seguo con grande preoccupazione i dolorosi disordini sociali che stanno accadendo nella vostra nazione in questi giorni a seguito della tragica morte del signor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretendere di difendere la sacralità di ogni vita umana. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza delle ultime notti è autodistruttiva e autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde. Mas que você possa discutir, conversar na sua casa, família. Somos irmãos, somos pessoas e somos iguais, com a graça do nosso Deus. Nada de preconceito, nada de racismo. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Obrigado. Tá bom? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Negro precisa ter voz e vez. Amém. Até semana que vem. Tchau.